Olá, bom dia a todos, eu sou a aluna Maria Clara. E eu sou a aluna Isadora, somos da escola Antônio Coelho e hoje vamos fazer um podcast que é um projeto de eletiva de ciências da professora Márcia e o tema é etnias indígenas. Estamos aqui com a professora entusiasta da causa, Claudinha Cariaga, seja muito bem-vinda. Estamos muito contentes com a sua presença aqui e estamos muito gratos também por você ter aceitado o nosso convite. Agradeço o convite, primeiramente, porque é uma causa da qual eu gosto de falar, são assuntos que a gente precisa falar, Isso é importante. Eu sou a Cláudia Regina Cariaga, eu sou professora das redes municipal e estadual há 33 anos. Como você disse, eu sou uma entusiasta da causa, eu tenho uma graduação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul na área de História e Cultura dos Povos Indígenas. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho especialização em educação especial e o ensinar é muito gratificante receber o convite de vocês, Porque Isadora já foi minha aluna, a escola Antônio Coelho foi a primeira escola onde eu estudei, foi quando a gente começou a poder falar sobre esses assuntos, O nosso município é um município que a base da população é formada, por pessoas que vieram de outros estados, que vieram construir a sua vida aqui. Antes uma população flutuante, hoje não mais, Mas essa população que veio de fora, essas pessoas contribuíram muito para o que o município nosso é hoje, Para a Constituição, para a base do que é, quando a gente pergunta sobre as origens das pessoas que estão no município, Então, falar sobre educação, falar sobre questões étnicas seria até desnecessário, Se houvesse o respeito pelas partes, se houvesse empatia, se houvesse resiliência em relação ao outro, Seriam assuntos que seriam desnecessários serem tratados, mas como isso infelizmente não acontece, então a gente precisa falar especificamente de alguns temas, Então estou à vontade, podem. A gente vai fazer algumas perguntas e você vai comentando e respondendo e aí a gente vai tirar disso o podcast. Ok, vamos lá. Como educador, qual a sua opinião sobre as mudanças ocorridas ao longo dos anos em relação às causas indígenas, positivas e negativas? Eu tenho dois posicionamentos, um como educadora e outro como pessoa. Como educadora, eu posso dizer para vocês que a educação deixa muita margem para que essas questões indígenas não sejam trabalhadas de uma forma coerente. Às vezes o nosso currículo não contempla para a gente trabalhar isso na escola. Quando contempla, são prazos muito curtos para se falar sobre isso. Temos a questão do comprometimento do educador, até mesmo sobre o conhecimento de causa para falar sobre o assunto, para abordar esses assuntos. Quando nós recebemos nas escolas alunos indígenas, alunos quilombolas, alunos de outros países que vêm até nós, muitas vezes nós, professores, não estamos preparados para receber esses alunos e olhá-los de uma forma particular, entendendo que eles vêm de outra cultura, entendendo que a formação familiar deles é diferente, a formação cultural, a crença dele é diferente, Então, essa é a minha visão enquanto professora, que a educação deixa essa margem dentro do seu currículo. A questão da formação dos professores para trabalhar com essas questões fica muito falha, E as próprias famílias, às vezes, por exemplo, aqui na Alvorada do Sul, nós temos indígenas aqui de algumas etnias, mas eles estão desaldeados. E com o tempo eles estão perdendo aquela particularidade, estão deixando de falar a língua materna, eles estão deixando de manter aquilo que era tradicional para poder se sentir inserido dentro da sociedade onde eles estão. Então, com o tempo, as futuras gerações vão perder tudo isso. E daqui a pouco, às vezes, por conta dessa pressão social, dessa exposição toda, eles vão acabar perdendo as suas características, E não é por culpa deles, na maioria das vezes, é por conta da questão onde vive, Então, e como pessoa, Cláudia, eu vejo assim que a sociedade em si,
ela é muito discriminatória. Então, existem vários fatores para isso. E um desses fatores é o nosso fator histórico. Se a gente for pensar que lá, aquilo que a gente considerava o início da história, né, da nossa colonização, o que a gente tem de histórico? É, obviamente, quem estudou um pouco mais, vocês já sabem hoje, que o Brasil não foi descoberto, né? Então, assim, porém, a verdade é que quem estavam aqui eram os povos indígenas, eram os povos originários. Depois dessa suposta descoberta, né, o processo da colonização que aconteceu aí com um investimento maior, foi a partir de 1530, que tudo na história é meio lento, o branco chega, o branco europeu vem, né? Então vem aquele eurocentrismo que nós colhemos até hoje na sociedade, que é a questão da Europa ser um país soberano, ser melhor cultura, ser soberano em relação a todas as outras raças, né? Inclusive do seu próprio contexto europeu. E depois a gente tem aquela história que se criou de que o índio é preguiçoso. Na verdade, o índio, ele não tinha necessidade dele ser um acumulador. Todos os livros falam, todos os escritores que falam a respeito falam, o índio ele não tinha necessidade de explorar a natureza para colecionar bens, colecionar direito. Ele não acumulava nada disso. Por quê? Porque tudo que tinha ali era dele, né? E aí o homem, o branco europeu, ele precisava de ajuda para poder, né? Já fazendo uma escravidão, de que alguém precisava retirar esses recursos. Obviamente, eles tinham os índios para fazer isso. Porém, o índio não sabia fazer aquilo enquanto exploração. Porque os índios, os povos indígenas, eles são muito ligados à questão de um relacionamento sobrenatural, de respeito com a natureza. Então, eles não conseguiam realmente fazer esse trabalho. Daí vem a visão que a gente tem hoje de que todo índio é preguiçoso, né? Daí já começa uma cultura que ao longo dos anos não foi mudada, né? Por conta de agregar a questão da cultura europeia. Veio o negro africano, que já era, vamos dizer assim, acostumado à questão da escravidão, acostumado já a ser vendido no comércio, e ele vem para cá para fazer essa exploração. Então, o que as pessoas esquecem? Que a nossa história, ela é baseada numa formação de 3 povos diferentes. Então, o que fez com que a história fosse distorcida? A visão que as pessoas depois tiveram de que a superioridade era branca, que essa hegemonia seria branca. E isso vem repercutindo ao longo dos anos. Por que nós temos hoje tanto problema de preconceito, de racismo, de discriminação? Porque essa cultura eurocêntrica, ela veio junto. E mesmo pessoas de descendência indígena, africana, eles acabam não protegendo os seus, não falando sobre os seus. Eles acabam reproduzindo algo que foi imposto, né? Que a gente sabe que foi imposto desde o começo da nossa colonização, né? Então isso é algo que está aí a ser combatido. Está aí algo que através da educação, através da informação, que a gente sabe que quanto maior a informação, maior a formação educacional, né? As pessoas tendem a compreender melhor esse processo. Só que infelizmente são poucas pessoas que como eu posso dizer, que se apropriam disso para diminuir essa diferença, né? Então a gente vem trazendo algo que a educação precisa contemplar. Então, dentro da coisa positiva, o que eu vejo hoje? Por exemplo, hoje nós temos uma ministra dos povos indígenas, que é o novo ministério, a Sônia Guajajara, né? Então, assim, o papel da Sônia tem sido assim, extremamente importante. Nós temos o Daniel Munduruku, que é um grande escritor, é uma pessoa que representa os seus povos, que fala sobre isso com muita propriedade, né? Nós temos a questão da Joênia Wapchana, que hoje é a presidente da FUNAI. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da FUNAI indígena. Nós nunca tivemos uma ministra indígena. E é muito importante, né? Ao longo do tempo, as pessoas indígenas vêm
ocupando posições mais importantes assim na sociedade, e isso é muito importante para poder trazer a visibilidade necessária para esse assunto, para que ao longo do tempo a nossa sociedade, hoje em dia, pessoas como nós que somos mais jovens, possa levar isso para frente, essas causas para frente, e fazer com que esse preconceito seja disseminado ao longo do tempo. Exatamente. Mas isso parte do quê? Da educação. Isso parte de onde vocês vieram. Se as famílias de vocês têm essa visão, você dá continuidade a isso na educação, e se a família não tem a visão e você consegue isso através da educação, você muda a forma das outras pessoas pensarem. A gente não pode ser tão romântico, romantizar algumas coisas, porém a gente sabe que é possível sim diminuir essas diferenças, e a educação está aí para isso, né? Então eu vejo assim, como ponto positivo são as políticas indigenistas, são a evolução das mulheres indígenas, dos homens indígenas dentro desse padrão que você citou. Importante também é o olhar do governo para esses povos, né? De forma geral para as minorias. Uma coisa também muito positiva é a forma como os meios de comunicação têm trabalhado isso, né? Tem autoridades, deputados, senadores, que estão levando isso um pouco mais a sério, estão começando a entender que a desigualdade acontece porque as pessoas permanecem com o pensamento da mesma forma, só que mudar é difícil. Falar sobre o índio inserido, sobre o negro inserido, é difícil, é um tabu que a gente precisa quebrar. Na verdade, se extrapola a questão do tabu, né? É uma coisa que está intrínseca na gente. Então, é preciso pensar. Negativamente, o que eu vejo? Muita influência dentro das aldeias, muita influência externa, religiosa, política, sabe? Isso tem feito com que as comunidades, elas se fragilizem, dependendo do assunto, né? Está existindo uma invasão de muitas coisas que estão mexendo. Por exemplo, a questão do agrotóxico nas aldeias, né? Às vezes a ausência da própria FUNAI, da FUNASA, em relação à saúde dessas pessoas. Mato Grosso do Sul tem universidades que estão oferecendo pedagogia indígena, então as pessoas estão lá estudando, estão se formando, né? Eu tenho experiência, contato com pessoas que estão trabalhando com as mulheres indígenas, a maioria, claro, todas são mulheres, né? Elas estão se formando na pedagogia e está sendo um trabalho muito legal. Porém, elas querem manter o que é tradicional, mas elas sabem que precisa do novo, né? A tecnologia, hoje as pessoas falam assim, ele é índio, mas ele tem um iPhone. Ué, por que ele ser índio o impede de ter um iPhone? O impede de ter acesso à educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, né? Nós temos muito suicídio dentro das aldeias, nós temos muita violência sexual dentro das aldeias. Abusos que vêm de todos os lugares. Por quê? Porque as aldeias estão cercadas dessa coisa do homem branco, né? E assim, para se sentir à vontade, eles acabam permitindo que isso venha até eles, né? Então assim, existem coisas positivas, porém as coisas negativas elas estão muito latentes. Os índios têm saído muito das aldeias para poder buscar outro pensamento fora, né? Então isso faz com que a estrutura mude, né? Hoje eu não sei se isso é positivo ou se isso é negativo, né? Porque com o passar do tempo eles podem perder a sua história, a sua origem, né? E deixar isso muito mais fragilizado, né? Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui sobre isso, e aí eu acho que eu vou pular para ela, porque puxa desse assunto que você acabou de falar. A pergunta é a seguinte: como as comunidades indígenas estão se organizando para preservar suas tradições e modos de vida diante da modernização? Eu falo especificamente do Mato Grosso do Sul, tá? Porque assim, eu conheço outras realidades de outros estados, mas a gente não vivencia a cultura. O Mato Grosso do Sul, ele é o segundo estado brasileiro em população indígena. Mas onde estão esses índios? Mato Grosso do Sul tem 29 municípios que têm aldeias com estrutura. Por exemplo, Carapó, durante muitos anos, eu não sei como está agora, Carapó sempre ganhou prêmios nacionais de educação infantil em séries iniciais da aldeia.
Lá, nas escolas de forma geral, nas escolas indígenas, existem ainda muitos professores não índios. Por isso a importância de uma formação. Para quê? Para manter a língua materna, para manter as tradições. Obviamente que vai ter, né, algo mais de outras culturas. O Mato Grosso do Sul é um estado totalmente de terras indígenas. Por que nós temos tantos problemas com a questão dos confrontos, que a gente acabou de ver, né, Douradina agora, há pouco tempo, de enfrentamento de arma de fogo com pessoas que não têm arma de fogo, eles não estão acostumados a isso, eles não têm como revidar. Eles revidam com seus direitos, com a sua voz, né, com as suas bandeiras de defesa. E aí o que acontece? Não é uma questão de crítica ao agronegócio, porque o agronegócio é suma importância para o Brasil, para o mundo, para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Porém, todas essas terras que estão aí, as pessoas sabem que são terras indígenas, que foram tomadas de alguma forma, né? Pessoas que herdaram, pessoas que invadiram, todo mundo sabe que é, mas eles procuram, dentro da justiça, levar o mais tempo possível para poder se manter ali dentro daquelas terras. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos, segundo o IBGE, nós temos 305 etnias no Brasil, que são falados mais de 270 línguas diferentes. E as pessoas não sabem disso, as pessoas não se reconhecem nesse sentido, né? Então, o que acontece? O Mato Grosso do Sul, ele tem os Guaranis, que é dividido entre Kaiowá e Andeva, nós temos o Ofaié, o Quiniquinaua, nós temos o Guató, nós temos os Terenas, nós temos os Cadiuels, e as pessoas não sabem onde estão esses índios. As pessoas não reconhecem. Quando você fala de Ofaié, de Quiniquinaua, mas existe esse povo no Mato Grosso do Sul? Então, assim, a respeito do que você me pergunta sobre esse enfrentamento, sobre essas coisas, eu digo para vocês que, partindo da nossa realidade, o povo indígena do Mato Grosso do Sul está sendo segregado. Eu não estou aqui defendendo que está certo, que está errado. Eu estou defendendo que, se é deles, que a própria justiça colocou ali, né, porque é deles. Então a gente precisa respeitar esse espaço. Porém, a coisa da propriedade, do dinheiro, da ostentação de ser proprietário de terras, não está importando para as pessoas de quem é a terra, né? E dessa forma eles estão fazendo o que querem. É muito ruim ver na televisão os índios ali com seus cabos de vassoura, com as suas enxadas, e do outro lado da cerca, ou dentro da propriedade já, 30, 40 caminhonetes com homens armados. E a polícia fica ali, simplesmente, olhando, vendo o que vai acontecer, porque são coisas que a polícia não pode interferir também, né? Então, são coisas assim, que precisam ser vistas. Repete para mim a pergunta, porque eu acho que eu deixei alguma coisa para trás. Como as comunidades indígenas estão se organizando para preservar suas tradições e modos de vida diante da modernização? As políticas públicas específicas aos indígenas, elas estão aí, mas elas não estão sendo cumpridas. Para tudo é exigido que a polícia esteja junto, que deputados, que pessoas ligadas às causas indigenistas estejam ali. Então, eles estão organizados, só que são frágeis em relação a isso, né? O nosso sistema político, o nosso sistema todo, ele não ampara, ele não olha. Por quê? Porque, infelizmente, aqueles que detêm o maior poder são as pessoas que detêm essas terras. A maioria das vezes eles estão na política, eles estão no comando disso, eles são grandes empresários. Como é que você, enquanto uma população dentro de uma vulnerabilidade, consegue enfrentar isso? Então, eu acredito que agora a gente está evoluindo um pouco com a presença da Sônia, né, com a presença da Joênia. Isso está mudando. Com a representatividade, quando vocês servem das pessoas indígenas, isso está mudando. Mas não é um enfrentamento fácil. É bastante desgastante para todas as pessoas que estão envolvidas. Vamos passar para a próxima pergunta.
A Academia Brasileira de Letras convidou um escritor líder indígena e ambientalista para fazer parte da mesma, Ailton Krenak. Como você viu esse convite? Olha, falar do Ailton, a gente precisa falar um pouco das marcas que o multiculturalismo deixa, que trouxe, né, para o Brasil. O Brasil, ele incorpora todo em seu território populações indígenas, né? A região norte é a que contém a maior parte e nós estamos em segundo lugar. Falar desse processo de migração, sobre o início da colonização, sobre a vinda dos migrantes não portugueses, que nós tivemos muitos outros que vieram, né, como os sírios-libaneses, os espanhóis, os japoneses, né, que vieram agregar. Então, esse multiculturalismo, essa ideia da imagem do índio que foi vendido, o Ailton Krenak, ele precisou superar. Ele precisou ir além, né? O Ailton Krenak, ele é mineiro, hoje ele tem acho que 71 anos. E a causa da defesa dele sempre foi em cima do multiculturalismo. Ele sempre quis que as pessoas entendessem que essa mistura que existe no Brasil precisa ser olhada de forma igual. Por que é que essas minorias, o branco e o índio, o quilombola, o branco no caso das minorias, né, as comunidades quilombolas, por que eles têm que estar à margem? O olhar do Ailton em relação a isso, ele fez com que o multiculturalismo fosse pensado de uma outra forma. As pessoas confundem multiculturalismo com diversidade. Elas estão intrínsecas, porém são coisas que podem ser pensadas separadamente. Então, quando a gente fala das características da nossa cultura, ela é totalmente diversificada. Olha para mim. Todo mundo que olha para mim sabe da minha origem. É só olhar. Você tem a pele mais branca, tem o cabelo mais claro, né? Ela já tem a pele um pouco mais morena. Gente, a beleza do brasileiro está nisso, está nessa multiculturalidade, está dentro dessa diversidade. E por que eu tenho que olhar o outro com um olhar diferente? Olhando para o outro de forma superior? E por que quando um negro, um índio vão para um cargo superior, eles têm dificuldades de comandar? Porque historicamente isso está na nossa cultura. Se uma mulher branca namora um negro ou namora um índio, o olhar de desaprovação dos outros é notório. E para ela poder viver um relacionamento assim, até mesmo de amizade, ela precisa estar muito certa daquilo. Ela precisa estar com uma formação pessoal, ter certeza do que ela está falando e poder sustentar aquilo. Né? Por que ninguém critica um casamento entre dois brancos? Né? E até mesmo as pessoas, para poder entrar nesse relacionamento, pensando nessa multiculturalidade, eles já pensam o que os outros vão pensar. Né? Às vezes, coisas que poderiam ser assim muito legais, essa doutrina do multiculturalismo dá ênfase a essa cultura, né? Dessas minorias segregadas. Uma coisa que eu sempre trago, que o Daniel também defende muito, o Ailton defende muito, é a questão, por exemplo, as famílias, quem pode, leva os filhos para as escolas particulares, para ele ter o melhor no ensino. Porém, quando esse aluno vai para a universidade, ele vem para a universidade pública. Por quê? Porque ele sabe que ali estão os melhores. Ele não quer a escola pública, mas ele quer a universidade pública. E como que uma pessoa dessa minoria que vive uma segregação, o indígena, um negro, como é que ele vai competir com essa pessoa por uma vaga? Aí vem uma questão que é bastante crítica, que é a questão de falar sobre cotas. O Brasil tem uma dívida com essas pessoas, mas as pessoas não querem aceitar isso. Então, se você pega um aluno indígena que sempre estudou lá na comunidade, aí ele vem para a universidade pública para concorrer com um aluno que fez a vida inteira uma escola particular, quem é que tem mais condições de ir? Então, quando a gente fala do Ailton, a gente precisa entender que essa multiculturalidade, ela é defendida por muita gente. Ela é defendida por muita gente, mas ainda é defendida por uma minoria. Dentro das nossas casas, a gente percebe muito na fala das pessoas. Por exemplo, serviço de preto.
Tá igual índio, tudo preguiçoso, não quer fazer nada. E a gente continua repetindo isso. A gente continua levando isso com muita naturalidade. E a gente não pode naturalizar isso. Né? Entre nós a gente fala muito de bullying. Mas por que a gente só vê isso entre nós? Por que a gente não percebe que isso a gente está fazendo com o outro? Até em falas muito comuns. Né? Então essa diversidade étnica, ela é muito vista como uma ameaça, porque toda vez que os povos de minorias se organizam, opa, é um risco, vamos ver onde é que a gente pode chegar ali e dar uma segregada. Né? Quando as pessoas tentam ocupar um espaço que é dele e que vai ser preciso essa miscigenação toda, alguma coisa é feita para que aquilo fique segregado. Né? Então o multiculturalismo, dependendo, o Ailton fala sobre isso, ela acaba causando o quê? O desprezo, a indiferença, né, em relação a essas pessoas. E a sociedade toda continua. Para mim, enquanto professora, o Ailton fala em um dos livros dele, que eu não lembro o nome agora, ele fala sobre aquela cultura de, no dia dos povos indígenas, pintar a criança, fazer um cocarzinho de papel pintado, de EVA. Olha, a gente está comemorando o dia do índio. Não é sobre isso. Na verdade, você expõe a cultura, você não está acolhendo, você está excluindo ela cada vez mais. Né? Então, assim, você olhar para isso é uma forma da gente pensar que a política precisa ser uma política de reconhecimento do outro, na sua individualidade, nas suas particularidades. Né? Então, o Ailton Krenak, na verdade, as pessoas perguntaram, como é que vocês ficaram sabendo do Ailton Krenak? O Ailton, a nossa Constituição, ela é de 1988, o Ailton já era um ambientalista, já era um defensor. O que ele defende? A preservação da natureza, a manutenção do espaço dos povos originários. Ele entende a importância de se falar do multiculturalismo, e quando a gente começa o movimento da Constituição em 1988, ele ficou conhecido por quê? Ele foi se representar, ele entrou lá e falou, não, peraí, dentro do Congresso Nacional, ele teve direito à fala. Ele era muito jovem, ele passou a tinta do genipapo no rosto, ele ficou todo pintado de preto, e ele foi lá dizer que a forma como a Constituição estava sendo feita, estava tudo errado. A Constituição, da forma como ela estava sendo feita, para os povos indígenas, estava sendo percebida como um retrocesso nas conquistas deles, né? E foi ali que o Ailton ficou conhecido para o Brasil. Mas ele já era uma pessoa bastante ativa, né? Ele sempre foi um ativista em relação a isso. Então, o que ele sempre pensou? Ele foi um crítico do capitalismo, entendendo a importância do capitalismo, entendendo a importância do progresso, porém ele continuava defendendo e continua defendendo até hoje que pode acontecer a evolução e é necessária. Porém, a gente depende de tudo da natureza. Tudo que a gente come vem da natureza. Então, a defesa dele foi justamente em cima disso, né? De que era necessário manter um recurso natural que é inerente à nossa vida, à nossa preservação da vida. Né? Então, ele começa a fazer alguns discursos que começam, a partir disso, a incomodar algumas pessoas. Né? Então, esse incômodo ele começa, e aí ele começa a fazer um confronto sobre o etnocentrismo, que é essa questão da hegemonia branca. Né? A questão da hegemonia branca, e daí ele pega e começa a levantar a bandeira contra o etnocentrismo, né? E falar de forma mais dura a respeito disso. Então, o que tem se observado nos últimos tempos? A questão da invasão de terras, a violação dos direitos, a violação da terra, os abusos que têm acontecido com as comunidades originárias, tanto no sentido físico como mental, né? Então, isso ele começou a olhar. Por quê? Porque ele sempre foi um defensor da natureza. Mas, além de ser um defensor da natureza, ele era um defensor da sustentabilidade. Ele queria que o multiculturalismo fosse entendido como nós somos todos iguais. Mas quando isso não acontece, ele levanta a voz dele, porque a voz do Ailton, ela é a voz de toda a população indígena do Brasil.
né? As pessoas acham que ele é das aldeias, que ele é do norte, que ele é do Mato Grosso do Sul. Ele é mineiro, né? Então assim, poxa, um mineiro indígena, sim, tem índio em todos os lugares, né? Eles estão se apropriando desses espaços. Então, quando acontece, agora, por exemplo, recentemente, o marco temporal. O marco temporal, ele é uma PEC que foi enviada para o Congresso no sentido de que todas as terras indígenas só poderiam ser reivindicadas por eles a partir de 1988, a partir da efetivação da data da aprovação da Constituinte, né? Então, como assim? Se a nossa história começa lá em 1500. Então, o marco temporal, ele foi algo que foi combatido. Porém, existiam muitos deputados, senadores que estavam defendendo o marco temporal. Por quê? Porque a maioria deles são donos dessas terras. Então, o que eles queriam? Eles queriam que o marco temporal garantisse apenas o querer dessas terras, o direito dessas terras, a partir de 1988. Sendo que na décadas e décadas atrás, essas terras já não estavam mais nas mãos dos índios. Ou seja, eles queriam uma extinção, eles queriam a desarticulação da FUNAI, eles queriam a desarticulação dos povos originários, como se fosse um processo de extinção, né? Então, o Ailton foi um que foi para frente, que defendeu, assim como o Daniel, assim como a Joênia, assim como a Sônia Guajajara, eles foram se representar. Por quê? Porque eles tinham figura, né? Eles tinham um espaço dentro da mídia, eles eram ouvidos, então eles foram para lá e defenderam. E aí, agora, o ano passado, o atual governo foi lá e vetou. Por quê? Quem poderia ter o poder de passar essa PEC seria o presidente da República. Então, ela foi vetada. O que dá um gás, mas não significa que parou por ali, né? Porque a gente sabe que outras estão vindo e que estão fortes e que estão ganhando apoio dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, né? Então, o Ailton, eu gosto muito de até eu trouxe aqui, o Ailton, em algumas obras dele, ele fala muito sobre o romantismo, que ele acredita ainda que as pessoas possam mudar. Ele acredita muito ainda sobre a ideia de você usar isso como redenção. Tem uma obra dele que fala muito sobre, tem um livro dele que eu gosto, que chama Futuro Ancestral. Até o Alok fez um álbum ali parecido, né? De repente foi baseado nisso, não sei. O futuro ancestral. Então ele fala o seguinte, dá a ideia de que o futuro assombra a gente, né? Que o futuro é uma coisa que está muito distante, porém, de uma outra forma, representa uma possibilidade de redenção. E aí o livro dele fala sobre essa mística, né? Que os dois falam sobre ilusões que afastam da gente aquele medo. Então a gente romantiza aquilo, quer acreditar, porém quando você volta para a realidade, aquilo não é verdade. Então eu gosto muito de uma parte do livro dele, né, que fala sobre essa cosmovisão, de que você quer sair da realidade, você quer falar de algo que você gostaria, que só existe às vezes dentro do seu pensamento e de algumas pessoas que defendem, né? Então ele fala que o futuro é ancestral. Depois que ele pensa sobre isso, ele descobre que o futuro é aqui, é agora, e que essas mudanças precisam ser feitas. Então eu super indico esse livro, né? Que é o Futuro Ancestral, porque ele fala muito sobre o romantismo, sobre aquilo que está no livro didático, sobre aquilo que a escola oferece, musiquinha dos índiozinhos no barco, cara pintada. Não é isso que as comunidades indígenas querem. E é um erro grotesco da educação continuar reproduzindo isso. Por exemplo, vocês são estudantes. Há quanto tempo da carga horária de vocês é dedicado para falar sobre isso? Que bom que vocês encontraram alguém que está trazendo isso para vocês. E eu tenho certeza que nesse processo vocês mudaram a visão de vocês, do ponto de vista de vocês em muitas coisas. Sabe por quê, gente? Quanto mais informação, quanto mais educação formal as pessoas têm, mais elas vão fugir dessas crenças limitantes que a gente está inserido dentro da gente, né? Então o Ailton, ele fala muito bem sobre isso. E quando o Ailton foi indicado,
Eu acho que demorou muito, porque infelizmente um só ocupa quando o outro vai, né? Isso antes era diferente, né? Porque tinham poucas pessoas que se representavam a Academia Brasileira de Letras. Hoje tem muita gente se destacando, né? Inclusive o Ailton, ele concorreu com o Daniel Munduruku, que também é outro indígena que faz um trabalho maravilhoso, falando das suas raízes, falando das suas origens, da manutenção e da importância da sustentabilidade, do meio ambiente, deixando claro para as pessoas que sem isso a gente não tem vida, não é só sobre as plantas e os animais, né? É sobre o ser humano. Então, para mim, quando eu fiquei sabendo da indicação dele, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz por quê? Porque ocupar um espaço daquele, tendo 23 votos dentro de uma academia, onde é um lugar difícil de se entrar, e ser o primeiro indígena a ocupar uma vaga, é algo assim. Talvez para algumas pessoas, olhando de fora, é só mais um, é só cargo. Não, porque a presença do Daniel e do Ailton concorrendo a essa vaga, mostra que sim, que está sendo visto, que precisa ser visto. Demorou, mas está aparecendo. Então, o que eu penso? A indicação dele para a Academia Brasileira de Letras, eu espero que ele fique lá muito tempo, é sim uma forma de reconhecimento de lutas dele e de outros, porque isso ele chegou até aqui porque houve apoio, houve pessoas que o ajudaram, né? Então, assim, o reconhecimento das lutas dele, principalmente em defesa dos povos indígenas, a luta pelos direitos à terra, a não violação, né? A luta que ele sempre teve, a não violação do meio ambiente, dos direitos dos povos tradicionais, a questão de ele escrever e manter viva a memória de todos os povos, porque ele dá voz a isso. Através da escrita, a escrita é maravilhosa. O que está escrito, ele fica. Então, por isso é muito importante a gente saber o que a gente está lendo. Porque como vocês mudaram de opinião, se sensibilizaram a algumas causas dentro desse processo, né? E agradeço muito aos professores que fizeram isso com vocês, que movimentaram esse pensamento. Então, o Daniel, ele quer que a obra dele seja uma representação, não de uma ideologia somente, mas de algo que fique, que seja permanente, né? Na formação das pessoas. Então, ele quer que isso fique. A manutenção da cultura permanente é algo muito importante, são bandeiras que ele tem levantado, né? E também, a partir desses movimentos, a criação e a manutenção de políticas públicas específicas, né? Para os povos originários, na saúde, na educação, na assistência social, né? Então, isso é algo que vai ficar. É algo que vai ser muito importante e precisa ficar, né? Porque é uma forma da gente mostrar que eles estão aí e que precisam ser vistos da mesma forma como o não índio, né? E o Daniel, ele fala muito sobre o atendimento aos interesses das comunidades. Nesse livro dele do Futuro Ancestral, ele fala que ele fala sim pelo índio, que ele fala sim pela natureza, pelo meio ambiente, pelos cuidados com a Mãe Terra, mas ele fala também do direito a todos. Porque se é garantido a eles, é garantido a todas as pessoas, né? Então, assim, ele representa, sim, e ele merece esse reconhecimento. E, infelizmente, às vezes as pessoas, né, às vezes ligadas até à própria cultura, falam, por que ele? Como assim, por que ele? Então, o que falta nas pessoas é investigar, é ler, é saber sobre a pessoa antes de chegar e julgar, né? Porque o que para algumas pessoas é muito simples dentro de uma sociedade, para as minorias é muito difícil, é muito complicado, né? Então a gente fala especificamente também das mulheres indígenas, né? E olha, é muito bom falar sobre isso, é muito bom poder falar para vocês. Eu espero que isso chegue para muitas pessoas, que as pessoas entendam, que busquem, né? Nós temos no Mato Grosso do Sul o grupo MC Bro, né, que são índios guaranis, estão aí gravando com a Loki, visitando o mundo inteiro, e muita gente aqui no estado não os conhece. Quantos artistas bons nós temos, né? E obrigado, meninas, por a gente poder falar sobre isso. Isso é muito importante. Eu queria que todo mundo assim, tivesse esse pensamento, que tivesse esse interesse, sabe? Porque às vezes, tipo assim, é uma brincadeira, as pessoas são muito discriminadas. Tipo, preconceito, tipo, agem como se fosse uma naturalidade, assim, de brincadeira, um indiozinho, um bolo, como se fosse natural brincar com isso, sabe? Um bullying. E isso extrapola, né? Não fica só nisso.
Às vezes vai até, tipo, como se fosse uma coisa normal, eu levo na brincadeira, é brincadeira. Só tava brincando, né? Tipo, não é legal, né? Isso é muito importante, que vocês tenham essa visão, né? Mas justamente essa entrada do Ailton Krenak, como tanto quanto os outros, é um passo muito importante para combater cada vez mais esse preconceito, né? Como eu já havia falado. Nós temos, por exemplo, o Ministério das Mulheres, né? Que é por uma mulher, né? A Cida, inclusive aqui do nosso estado. Nós temos cadeiras que estão sendo ocupadas por mulheres negras. Então, é a questão da inclusão. É momento de falar sobre isso. Não incluir apenas as pessoas especiais, né? Com algo próprio dele, mas incluir todo mundo. Porque às vezes, assim, uma brincadeira, você já comete um crime, né? E isso pode reverberar na pessoa pelo resto da vida. Sim. Agora a gente vai para a última pergunta, para poder encerrar. Eu queria saber de que maneira, no seu pensamento, tanto quanto professora, quanto pessoa, você acha que o governo e a sociedade como um todo, unidos, juntos, a gente poderia fazer para acabar com o preconceito, a discriminação, acabar com a questão de crimes ambientais, porque isso afeta os povos indígenas, afeta a terra dele. Isso sendo combatido ajudaria na proteção dos povos indígenas, né? Então, de que maneira você acha que o governo, atuando junto com a sociedade, poderia combater isso? A gente precisa dividir isso, o que é a função do governo e o que é a função da população civil. Talvez a minha fala não soe bem a todas as pessoas, mas nos últimos anos nós tivemos um retrocesso muito grande nas questões indígenas, sobre direitos humanos, sobre políticas públicas. Então, um processo que já está acontecendo, quando ele retorna, é muito demorado, é muito doloroso até voltar até isso. Então, assim, a primeira coisa que deu um gás para isso foi o marco temporal ser vetado. Isso foi muito bom, porque deu às pessoas um gás. Como eu disse, a gente sabe que não é permanente, que vão tentar, ponto. Isso é função do governo. Em relação à população civil, a escola tem um papel fundamental, a rede social tem um papel fundamental. As pessoas precisam olhar para o outro com igualdade. Infelizmente, isso ficou relegado apenas à escola. Os meios de comunicação, às vezes, eles são usados até de forma muito mais pejorativa, muito mais discriminatória, de segregação, do que de ajuda. Né? Então, assim, obviamente, o governo tem a obrigação de manter essas políticas públicas, de olhar o que está certo e o que está errado. A gente não vai romantizar de que tudo que está lá dentro das comunidades indígenas é certo, mas fazer o seu papel, cobrar, ser presente e cobrar. No caso da população civil, eu acredito que buscar informação, buscar olhar para o outro com empatia, sabe? Eu acho que é isso que falta. É possível? É possível, porque se cada pessoa, se a gente conseguir chegar nesse pensamento com uma para duas pessoas, isso vai se multiplicar. Não vai parar naquela pessoa que não concorda. Se a gente tiver argumento para falar, a gente consegue. Eu acredito que sim. Tá? Então, acho que tem alguma coisa que eu não respondi da pergunta ou está respondida? Sim. Inclusive, eu trouxe para vocês, né, sementes de girassol, que é do Setembro Amarelo, que nós estamos desenvolvendo, que fala que eu seja todo dia como girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. Então, trabalhar a questão da saúde mental, a questão do suicídio. A gente está falando sobre esse multiculturalismo. Por quê? A gente tem visto muitas pessoas tirando a própria vida. Tá? E semear isso é fazer o que os professores de vocês estão fazendo, estão semeando agora para a gente colher na frente, que é a questão do acolher, de mostrar para o outro a importância, de que ele seja luz, que quando uma pessoa diferente, né, um índio, um negro ou um imigrante vem à sua presença, que você acolha, né, porque as pessoas, todos nós precisamos de acolhimento, né, mas principalmente essas pessoas. Então o Setembro Amarelo reporta a gente a isso. A gente pensar que a gente é um país multicolorido, né? E que ser igual é possível, né? Desde que a gente olhe para o outro com amor, né? Isso é bem importante, tá? Então, fico presente para vocês.
Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente reforça que a gente está muito grato por você ter aceitado o convite. Essa conversa foi muito legal e de extrema importância. Eu espero que os alunos e as outras pessoas assistam e passem a ter uma visão diferente, se conscientizem sobre isso, porque é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, o espaço, o convite. A gente não tem muitos espaços para isso, né? A gente não tem muita voz para isso, então é importante falar. Se tiver outros temas, né, pode me chamar. Dentro da minha formação ou das experiências, a gente vem. Agradecer a Márcia, né, que chamou para ela isso. Por exemplo, muitas coisas as pessoas entendem como ideologia política, entendem como posicionamento. Não é isso. A gente precisa sair disso, entender que todo mundo precisa falar da mesma coisa, acolher o outro, olhar para o outro, né? Isso é muito importante, tá? Então eu fico muito agradecida. Obrigada. A luta é constante, eu sou perseverante, não vou descansar, nem por um instante. Seu olhar não esconde o medo, o desespero do meu povo. O medo do meu povo. Dom Arreiro Arremba, Alaqueira Gangsta, primeiros do Brasil, Caraí, povo hostil, inimigo do sistema rogueiro, no Exucá. Na caminhada, camarada, Atopá, Nhanderu, Xendi, Eko, Oguatá. Chiaikuá, Baepa, Ojapo, Raequeira, Nhane, Retequeira, Re, Ojucá, o Manon, sabe, meu descendente resistente, sempre valente, sangrando, mas persistente. Tamo junto, pode pá, tamo junto, pode pá. E para ha e rendum, deco aperiquá, baexa, guaha, etequá, co aperu mumbe, co ape ore awaqueira, rojuco, aperu chuca, etequá. Então se itaku saca, co ape awaqueira, puan. Era o cheiro,